Bom, vamos lá. Masechet Nidá, a gente está no Kaf Beit, Amud Beit, nos dois pontos. No segundo dos pontos do Amud. Amapelet Bemin Behemá, a gente viu na Mishnah, aquela mulher que teve um aborto de alguma coisa que parece ter uma forma de animal, Hayá, Of. Se foi algum animal tamé, se foi parecido com menino, macho, no caso do animal, ela senta os dias de tomar de menino, menina. Assim falou Rabi Meir e Hamim, não. Amar Rabi Amar Shmuel, mas dá Rabi Meir, como tive Rabi Meir. Oil venemrabo yetzirá que Adam. Uma vez que está falando que eles são yetzirá, também a linguagem de yetzirá na criação deles. Então é como o homem ela meata. Amaberet mutanin teimot mealedá. Oil venemrabo yetzirá que Adam. Shneimar avera que mutanin magudolim. Então também está escrito vai vrar, também está escrito yetzirá para os taninim. Vai ter esse um tanin também. Amrei, Danina Yetzirá, Yetzirá, Benami Briá, Yetzirá. A gente aprende Yetzirá e não Briá. Lá está escrito vai vrar. Mas na Fkemina, qual é a diferença prática? Katana deveria Rabi Shmuel. Veshava Cohen, Vá Cohen, Zoi Shivá, Zoi Biá. Quando está falando, falaram no Midrash de Rabi Shmuel, está escrito que o Cohen ele volta no sétimo dia que ele estava fechado. Depois que a pessoa que estava com tzarat se fechou 7 dias, o Cohen volta. E depois o Vá Cohen, o Cohen veio para ver o Nega Tzarat. Zoi Shivá, Zoi Biá. Shav e Bá é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Aprendeu de uma coisa para outra. Assim também vai Vrá, vai Itzer, é a mesma coisa. Veod Nigmar Briá, Mi Briá, Dichtiva, vai Vrá, ela que me dá da Salmão. Sobre o homem também a gente vai Vrá. Amrei vai vrar legufei vai ser lefnui. Fala como vai vrar que está escrito para falar que ele foi criado um homem. E vai ser está sobrando para fazer que será chamar. Vedani netzirá metzirá, a gente só aprende netzirá deraba. Fala como vai ser legufei vai vrar lefnui. Vedai briá. Fala como ao contrário. Por isso não fala vai ser é para próprio para o que está querendo ensinar aqui. O homem foi criado. E vai vrar que está sobrando para falar o Zerachavá para o vai vrar dos Taninim. Ela vai ser Mufne Lishtensadim. Vai ser está sobrando para os dois lados. Mufne Gabeadá, Mufne Gabeimá. Tanto na pessoa quanto no animal. Vai vrar Gabeadá, Mufne Gabetanim, Mufne. Vai vrar, pode até ser que está sobrando para o homem. Se você falar que vai ser precisava e vai vrar está sobrando. Não precisava falar, está sobrando para fazer Gzerachavá, mas pro Taninim não. Mas Mufnega Beimá, por que está falando vai ser está sobrando para o Beimá e lema Midirtiv? Vai a Solokim Etachada, Arjukti vai ser Elokim Midama Kolchata Sade. Gabei Tanina Afnui Mufnei Dirtiv, Vet Korem Sadama, Ukti vai vrar Elokim Atadim Agdorim. Fala agora o seguinte, você está querendo me falar que está sobrando para o Breimá, porque está escrito Vaias, Elokim et Ares, e depois vai ser Elokim, então Vaiser está sobrando no animal, está sobrando na pessoa, quando fala sobre a criação do homem, quando fala sobre a criação do animal, não precisaria de passar com Vaiser, então eles estão sobrando para fazer Gzar Shabbat. Também pode falar sobre os Taninim, está escrito Bet Korem Sadamá primeiro, Vaias, e depois vai Vrai, então vai Vrai também está sobrando. Daí abaixar o Remes que está falando lá não é os taninim, os peixes grandes, e sim os animais da terra. O Mainav Kamina fala como Ben Mufne Mitzad Echad, Le Mufne Mishnei Tzadim. Fala como qual a diferença entre estar sobrando de um lado só da Gzerachavá e estar sobrando dos dois lados da Gzerachavá? Nav Kamina Maravilha Shmuel. Kol Gzerachavá Shenem Mufne Kolikar En Lemedin Hemena. Regra que falou a viúva em nome de Shmuel. Toda Gzerachavá que não está sobrando, ou seja, não está a palavra a mais do Passuk,
sobrando para você poder fazer Gzera Shavá, a gente não aprende dela. Mufnei mitzad echad Rabi Ishmael lemedin vendo meu shivim. Rabanan lemedin meu shivim. Rabi Ishmael, se está sobrando de um lado só, não está sobrando do outro, porque Gzera Shavá são duas palavras iguais, duas coisas diferentes. A gente aprende a Gzera Shavá. Vem mexivim, mas a gente não dá para responder, ou seja, se tem alguma coisa que refuta ela, ela está fraca. E para Rabanan, para Hamim, os dois, tanto aprende quanto responde. Mufnem mexivim de Hebreia, vem mexivim não, desculpa, mexivim não pergunta, ao contrário. E para Rabanan sim pergunta, sim dá para refutar. Mas se tiver sobrando dos dois lados, todo mundo concorda, tanto Rabi Ishmael quanto Hamim, que a gente aprende e não refuta. Vem mexivim. Rabi Ishmael, Maíka, Ben Mefnei B'Tzad Echad, Ben Mefnei B'Tzad Zidim. Rabi Ishmael fala que quando está sobrando de um lado só, igual sobrando dos dois lados, qual a diferença prática entre os dois? Na Fikamina Deicha, Deika, Mefnei B'Tzad Echad, Mefnei B'Shnei Tzadim. Quando tem os dois casos para a mesma coisa. Ou você aprende um lado que está sobrando para um só, ou você aprende outro que está sobrando dos dois lados. Shavkina Mefnei B'Tzad Echad, Ve'alfina Mefnei B'Shnei Tzadim. A gente deixa o que estava sobrando de um lado e aprende o que estava sobrando dos dois lados. E por isso veio a Torá e falou, deixou sobrando Vaitzer nos animais e no homem, para você aprender o Vaitzer dos animais para o homem, e não aprender o Vaivra do homem para os Taninim. Ravacha, filho de Rava, ele aprendeu isso que falou em nome de Rabazar. De outro jeito, ele aprendeu para Kula. Toda que não é sobrando total, a gente aprende e pode refutar. Quando está sobrando de um lado só para Ishmael, a gente aprende e não pode refutar para Hamim, você pode refutar. Se está sobrando dos dois lados, todo mundo concorda que não, que aprende e não pode refutar. Rabanan, Maíka, Ben Mefnei B'Tzad Echad, e para Rabanan, então, qual a diferença se está sobrando de um lado ou não está sobrando nada, se pode refutar? Quando você tem uma Gzera Shavá que está sobrando de um lado só, do outro não, mas você não tem outra. Velav lehai it leipircha, velav lehai it leipircha. Nenhuma das duas teria como refutar. Sabe que nós não vamos fazer me colocar. Pegar o fazer me errado, a gente deixa que não está sobrando dos dois lados e pega que está sobrando pelo menos de um lado só. Ou seja, ainda é melhor a Gzera Shavá que está sobrando de um lado do que a Gzera Shavá que não está sobrando de um dos dois lados, mesmo que as duas não tem como refutar. Veacha mai pircha ika. Qual seria como assim poderia refutar essa nossa Gzera Shavá? Mishum demira kalmifrach, malé adam shekelmi também mechaim. É diferente, não dá para comparar a pessoa com o animal, porque a pessoa recebe tumá enquanto ele está vivo. De todos a volta a tumá. Se ele encostou no sheretz ou numa nevelá, ele fica impuro. וכן אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, סיפור רבי חייא בר אבא ורבי יוחנן, היינו תלמיד רבי מאיר סיפור רבי מאיר ובן רבו, יצירה כהדה, uma vez que no animal está escrito יצירה como no homem. אמר רבי עמי, על המעטס, assim, המפלת מוטהר, ימות מהלידה, שנאמר, כי הנה יוצר הרים וברי רוח, está escrito lá em Amós, יוצר הרים וברי רוח, também criou as montanhas, a pessoa que tem, a mulher que tem dar luz a uma montanha também vai ficar impura. Amalei harmi kamapelet. Quem dá luz a uma montanha, quem dá aborto a uma montanha? Eveni de kamapelet. Augush e crei. Pode ser que seja uma pedra, um cisto, uma pedra. Aí isso aqui é chamado de gush, é chamado de har. Ela meata se for assim uma peletruach. Tem moto mealedá. É tudo que está escrito de Será, então também é aquela que tem um aborto de vento. Olha bem na Bíblia que vai dar que tem o voreruach. Vechi tem malo mufneta, achando que não dá para refutar. Me derraba ele me estava dizendo ali moruach. O voreruach, não é afnui. Se falou, e se falasse o tserarim veruach, e tserar no ruach também.
Agora falou Yotzerarim Voreruach. Ele mudou o verbo de propósito. Desculpa, talvez mudou o verbo para ficar sobrando, para fazer a Gezerah Shavá. A gente aprende uma coisa da Torá, depois da Torá, essa Gezerah Shavá é melhor do que uma Gezerah Shavá da Torá para Nevi'im. Deixa eu ver a moça. Rava Baruch no nome do Rabbi Yochanan. Hainu Tama Rabbi Meir, esse motivo do Rabbi Meir. Oil Veneihem Domot Kesheladam. Uma vez que os animais têm os olhos parecidos com os dois humanos. E dos peixes, Taninim, não é igual. Ela meata, mas pele muito na casa, tem modo de se fosse uma cobra, então. Parece uma cobra que ela abortou. Também vai ficar tmeá, porque o olho é parecido, é redondo. Quando você falar que sim, então vamos falar que é a cobra, então, não são os animais. E tá na casa, na casa do Pligarabana de Rabi Meir. Se você na casa, a gente vai falar o quê? Ramim está discutindo com o Rabi Meir na casa. Do logo que vai será, a Valamivá vai cair, obliguem. Describa bem será, você vai falar que a discussão é na casa, mas no animal ninguém discute por causa de será. Verraga, bem mum, catanei lá. Etchegalgalem no agolo que se lá dá. Sobre os mum, que fala que o animal bechor, o animal primogênito do animal que a gente tem que levar para Korban, se ele tem algum problema no olho, se o olho dele parece um olho humano, é um defeito no Bechor. Não pode fazer o Ashkitá dentro do Beit Mikdash, tem que fazer fora de Jerusalém, fora do Beit Mikdash. Então, parece que ter um olho parecido com o humano para os animais é um defeito. Então, por que falou que os olhos deles são iguais dos animais iguais dos humanos? Lokasha, Beuchma Betziria. Isso que falou que os animais são com os olhos parecidos dos humanos, está falando sobre a parte preta do animal. Isso que falou que não pode ser igual é sobre a parte branca, o globo ocular. Rabanai Amarai no Daima da Rabi Meir, o motivo da Rabi Meir, ele vem nemo, não conta ele vem nemo, não é porque o olho é igual, é porque o olho está na mesma. O olho fica na mesma direção da pessoa, está na frente dele. Não está igual o peixe do lado dele, alguma coisa assim. Darei off dentro na barachim na câmara vermelha também, mas as aves também não é na frente. E também ele falou que também Amarabai Becaria Bequipopa. Também está falando como a mulher que teve um aborto, daquele negócio que parece uma ave, qual ave? Caribe Bequipopa é dois tipos de aves que os olhos delas sim são na frente. Parece que é a coruja. O Bechar a foto lá e nas outras aves não. Meite vei, pergunta da Braita, da Bechanina Benantinho Somer. Niri de Bremer Machava de Bechamim Belfort. Parece que ela quer como Rabir dos animais, como Chamim Belfort. Que a pessoa a mulher que teve um aborto e quer alguma coisa parecida com animal, também. Mas nas aves seria da hora, maior foto que aves, e leima, becara, becopopa, se falar que fazer essas aves que também tem o olho na frente. Mas na mesma vai cair, porque o animal sim, essa ave não. E eu quero vender aqui da dama. Cara, vai ganhar porque eles têm os olhos iguais às pessoas, esse também. Ela precisa deixar a foto nas outras aves. Me claro de Rabi Meir para e deixar a foto. Rabi Meir discute nas outras aves, não nessas. Rasul Meir Serebeach que está nesse tem que ler. Rab Hanina Benantik Somer. Nirei de Rabi Meir Bemei Bechayá. Parece que o que falou Rabi Meir é Alachá Bemei Chayá. Esse é o dito para essas aves que tem
O olho assim também na frente, deveria caminhar, bichar a foto, de acordo com o Rabim, nas outras aves, até a hora. Se a primeira de Krekalaimem, ela vai querer bichar a foto do Mudolei, que até a primeira concorda com o caminho nas outras aves. Vê a Tânia, uma palavra da maravilhosa da Rabbi Tzadok, a primeira real, e primeiro velado, o caminho não velado, a pessoa que tem, a mulher que teve algum aborto e caiu um negócio parecido com um animal, para Rabbi Meir, isso aqui é um feto, e ela tá também. E para Hamim não. O Belfoto e Badê, que se no fundo nas aves tem que verificar. Lemante e Badê quer dizer verificar. Lava de Bremer da Margarida Bebopa, não é como a Bremer que falou que se for aquela parecida com aquelas que tem o olho na frente também, e o Xarafot não e as outras não. A Marabaca Bereida, Rabi Kaló, não. Tibadê que lervanan. Verifica para Hamim, de abre cara Beboca e o Xarafot não. Que Hamim falaram que essas duas sim, as outras não. O mais sagrado Beboca qual a diferença então desses animais, desses dois aves que tem o olho na frente para os outros animais? O investimento essa top, que é a da porque elas têm o rosto, bochechas parecidas mais com o homem do que os outros animais. Vai mineira, Abirme Brabzeira. Perguntou Abirme Brabzeira. Rabimeir de Amarabimab Meishá, Vlad Maleu, para Rabimeir que fala que se ela teve esse aborto que parecia um animal, uma berrimá, isso aqui é um feto total. Que Belba havia aqui do Shin, mal. O pai, ele pode casar a filha enquanto ela está pequena, mesmo contra a vontade dela e E a pergunta é o seguinte: se a Meir fala que esse aborto que teve, a mulher teve, de uma coisa que parece um animal, ela tá tumealhada e fala que seria uma pessoa, isso aqui é um feto. Se fosse fêmea, ou seja, se fosse uma menina, né? Ele fala que é uma pessoa, parece um animal, mas é uma pessoa. E o pai tivesse prometido essa menina para alguém, esse Kiddushin pega ou não? Pergunta Gumara, alemã na femina, qual a diferença prática disso? Leitzurei Bachotá, que se pegou, e essa que nasceu agora, apesar de ter tido um aborto, apesar de não ter sobrevivido, quem ele tinha prometido para ela, está proibida para uma irmã dela, eventualmente. Lembra de Chai, Amarabil de Manav, Amarara Bimeir, Eloíra Mibino, Mitkayem. O que isso quer dizer com isso? Você acha que isso aqui poderia ter sobrevivido esse feto? Aqui que está falando, Rabil está falando o nome de Rav, Rabil está falando, parece com o feto, mas não que poderia sobreviver. Então, se não poderia sobreviver, com certeza não pega esse Kiddushin, esse casamento, não tem problema se for casar depois com a irmã. Marabach Berakov, Ad Kanev Rabimeir Rabzeira, Leden Gichur, Velo Gachair. Aí isso, o quanto Rabirmia, fala Gumará, isso que Rabirmia perguntou para Rabimeir era de uma forma de piada, entre aspas. Ele quis fazer uma piada. Mas, Veloga Rai, Rabzeira não achou graça. Ele procurou uma maneira, está falando aqui que Rabirmia procurou uma maneira de fazer Rabzeira rir, mas no final das contas ele não riu. Rabzeira
ele era mahmir sobre ele, porque Rabzeira ele era mahmir de não rir, como está escrito em Brachot, Azimales Chokpino, quando chegava de Midash, a gente vai rir, etc. Enfim, fala Gemara que isso aqui foi tipo de uma piada que Rabi me fez para Rabzeira, seu Rabino. Hazak Baruch.